Muito bem, Zé. Vamos chamar o Guga Noblar novamente aqui. Guga, em março desse ano, aí, em depoimento, a Polícia Federal, o Milton Ribeiro, disse que apenas obedecia a ordens do presidente, né? Essa prisão, na sua opinião, pode trazer dividendos ruins, não só políticos, mas talvez também criminais para o presidente? Claro, claro. Essa história, esse escândalo é do Jair Bolsonaro. Nesse momento, ele e os influenciadores que atuam em favor dele, enfim, todos os militantes do bolsonarismo estão tentando encampar essa ideia de que o Bolsonaro foi quem demitiu o ministro, porque era um ministro suspeito, que ele se afastou das suspeitas de corrupção, e nada disso é verdade. Até porque quem pediu para se afastar do ministério foi o próprio ministro. E o Bolsonaro dizia que ele voltaria a ser ministro depois das conclusões das investigações e que colocaria a cara no fogo pelo ministro. Esse é um escândalo que é, na verdade, do governo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Mas é claro que ele vai tentar criar essa cascata de que não. E vai fingir, óbvio, que a PF tem algum tipo de independência no governo dele. E tem, graças ao trabalho da própria PF, que, em parte, consegue manter algum grau de independência. Mas o presidente, ele tenta aparelhar a polícia, e ele mesmo deixou vazar isso num áudio, e a gente viu as trocas no comando da PF, nas superintendências da PF. Foram 5 comandos da PF que ele mudou, né? Foram 5 comandantes da PF já no governo Bolsonaro. Nenhum presidente trocou tanto o comando da PF. Por que, Bolsonaro? Por que você tem tanto medo de deixar a polícia ter a independência que eles tinham no passado? Olha, Guga, não há ainda condenação do Milton Ribeiro, né? A gente nem sabe ainda qual é o argumento jurídico para uma prisão numa fase, assim, você entende muito bem de inquérito, é um jornalista que cobre muito bem essa área. Não há argumentos ainda explícitos para indicar uma prisão preventiva, a não ser que ele esteja ameaçando testemunhas, né? Então, ele ainda não foi condenado, ainda não há provas contra Milton Ribeiro, que o presidente apostou, sim, é uma crença. Todo ministro que chega à esplanada, ele tem um aval do presidente da República. Ninguém nomeia um ministro que sabe que vai praticar irregularidades explícitas assim. Então, o que é preciso saber, primeiro, o porquê desta prisão no meio de um inquérito, e depois o seguinte: isso ficou claro que não há ligação entre esta possibilidade dos pastores fazerem tráfico de influência. Existe mesmo a possibilidade disso acontecer. 3 prefeitos disseram em inquérito na Polícia Federal, nesse inquérito mesmo, e também aqui no Senado Federal. Mas ainda não há uma condenação e nem a afirmação de que Milton Ribeiro estaria ligado a estas irregularidades, né? O que fica no ar é a suspeita de que é um esquema que começou antes do Milton, já que tem várias visitas dos pastores ao Palácio do Planalto. E o próprio presidente, a princípio, queria esconder o número de visitas. Depois, por pressão da mídia, por pressão da opinião pública, ele soltou. Foram 35 visitas ao Palácio do Planalto, algumas ao Luiz Eduardo Ramos, que era o ministro da Casa Civil, outras ao presidente. Mas, enfim, é um esquema que parece ser muito mais longo do que o tempo que o Milton ficou no cargo. E mesmo assim, você vê o Bolsonaro se esforçando para tentar se descolar. Você tem razão, Guga, quando você fala em esquema já montado. Eu digo sempre que corrupção é como unha, você tem que cortar sempre, né? Existe, é endêmica em governos, tem que se acertar. Agora, visitas não significam nada. A gente pode apurar que você visitou o Congresso várias vezes, como eu visitei, como entrou no Palácio, não significa nada. Agora, esse processo aí se assemelha ao que diz o Weintraub. Ele acabou não aceitando indicações políticas e, por isso, acabou brigando com o então presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia. Foi uma briga pesada, exatamente por dominar o Fundeb. O Ministério da Educação tem 140 bilhões de reais de verba, é muito dinheiro, é um gigante aqui na esplanada. E o Fundeb tem mais de 126 bilhões de reais. E verbas verbas que podem ser enviadas para qualquer, discricionárias, pode ser mandada para qualquer município. Então, isso é um poder muito grande.
O que os aliados do governo aqui dizem internamente é sobre o perigo, exatamente, desta politização e colocar Centrão comandando o Fundeb. O problema do Brasil, de fato, a gente sabe que o fisiologismo está muito conectado ao Centrão. O Centrão está do lado de qualquer governo exatamente para tentar, de alguma maneira, ter uma influência no orçamento e conseguir, de alguma maneira, direcionar o orçamento, conseguir mais emendas. E esse é o governo que mais fortaleceu o Centrão. Já que a gente está falando, né, de Centrão, do perigo que é, e esse é um esquema que com certeza tem um DNA do Centrão, o Jair Bolsonaro é o presidente que mais fortaleceu o Centrão. O Centrão nunca foi tão forte. O PP, o PL, eles cresceram sob o manto do governo de Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, hoje faz parte do PL, do Valdemar da Costa Neto, que foi um dos presos no Mensalão. Hoje o padrinho político do Bolsonaro é o Valdemar, um ex-preso, condenado político pelo Mensalão, que ele tanto critica. O Petrolão, que é usado, como foi usado pelo Paulo Figueiredo para atacar o PT, ele foi comandado em especial pelo PP, Partido Progressista, que hoje tem a Casa Civil, que hoje comanda também a Câmara dos Deputados com apoio do Bolsonaro. Enfim, o pessoal que realmente se fez naquela época do Mensalão e do Petrolão, hoje tem mais poder do que nunca. E esse poder foi dado pelo Jair Bolsonaro, que antes o governo dele fazia piadinha dizendo que o Centrão foi forte. O Centrão foi forte e criou raízes no governo passado, no governo do PT. Lá o Centrão cresceu. Essa é a realidade. E o apoio e o padrinho do presidente Jair Bolsonaro não é Centrão, é um apoio popular muito forte. O presidente Jair Bolsonaro é até chamado de populista por isso. Na verdade, ele é um grande presidente popular porque tem um forte apoio exatamente na população. Esse é o esteio, a âncora do atual governo.